Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos de volta para falar da palavra do Senhor a todos os corações aí que estão precisando nesse momento. Glorifico a Deus por mais uma vitória, na minha vida. Também fiquei doente, por mais de 30 dias, mas a misericórdia do Senhor estava sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu glorifico a Deus e agradeço a todo momento por Ele ter restituído, a minha saúde, para a honra e glória do Senhor, para poder estar trazendo de novo para vocês aqui mais uma mensagem abençoada, de muitas ainda. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que eu estarei trazendo aqui para vocês. Amém? Agradeço a Deus já e louvo a Deus pela tua vida, por estar aqui escutando mais uma mensagem, e espero que essa mensagem fale contigo nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir, mas que Deus venha te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém? A mensagem de hoje que eu trago aqui no nosso canal chama-se Da Ansiedade para a Esperança. O texto base aí é Salmos 23. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo então aí em nome do Senhor Jesus. Salmos 23, um salmo bem conhecido, Acho que todo mundo conhece, então vamos estar lendo aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos estar orando então, meus irmãos, nessa noite. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Agradecemos a Ti do fundo do nosso coração, Pai, por estar cuidando de nós até aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por cada minuto de sopro de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Agradecemos pelo pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Agradecemos pelo cuidado especial que o Senhor está tendo para conosco, meu Deus. Em meio a essa grande tribulação que tem assolado o mundo, não só o nosso Brasil, mas tem assolado o mundo inteiro, Pai. E o Senhor tem cuidado dos seus. Glórias a Deus, Pai. Por isso, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, o Salmo 23 é um salmo mais famoso e querido da Bíblia, Todo mundo conhece esse salmo, todo mundo conhece essa passagem e assim nos traz força e esperança, para dias melhores. Quem eu acho que nunca memorizou aí na infância, o Salmo 23, lá dos nossos avós, Essa oração já vem sido orada aí há muitos anos, A gente cresceu já ouvindo ela, Pois é, meus irmãos, esse salmo ele foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, pelo o poeta e profeta, o rei Davi, o rei de Israel, em um momento muito difícil da sua vida, quando o seu filho Absalão, ele fomentava uma rebelião
para poder tirar a vida do seu próprio pai. Então Davi teve que fugir de Jerusalém às pressas, né? E ficar um tempo se escondendo de Absalão. No Salmo 23, Davi nos apresenta uma autêntica fotografia do nosso Deus. Ali, irmãos, a gente vê o quão profundamente Deus nos ama, né? Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. Muitas vezes, irmãos, quando as situações adversas vêm sobre as nossas vidas, nós colocamos em prova, né, a nossa fé. Muitas vezes colocamos dúvidas no nosso coração. Mesmo, irmãos, nós, né, que conhecemos aí e ainda estamos, né, engatinhando na palavra, mas que conhecemos um pouco da palavra de Deus, muitas vezes o nosso coração ele se endurece. Por quê? Pelas adversidades que a vida nos traz, pelos problemas do nosso dia a dia. Muitas vezes deixamos de confiar e buscar em Deus a resposta para que nós venhamos a resolver os nossos problemas. É muito triste, irmãos, quando nós vemos um cristão reclamando, né? Às vezes murmurando, né? Deus me abandonou. Quem nunca fez isso, né, meu irmão? Né, minha irmã? Muitos de nós já muitas vezes a gente tem falado sim, né? Nossa, Deus me abandonou. Por que isso está acontecendo comigo, né? Se eu ando ainda em retidão, se eu procuro andar em retidão com Deus e Deus está permitindo essas coisas, será se Deus me ouve? Será se Deus está me ouvindo? Muitas vezes nós questionamos isso, né? Eu já fiz isso, eu creio que vocês também já fizeram também, né? E se não fizeram, glória a Deus por isso, né? Mas eu particularmente falo que eu também já questionei muitas vezes. E colocamos a nossa fé, né? Colocamos a nossa fé ali em questão, né? Colocamos a nossa fé em questão, né? Nos perguntando se Deus, Ele ainda está conosco, se cuida de nós. A resposta exata é sim. Se você está vivo, está com saúde, tem um teto sobre a sua cabeça, se você tem o pão de cada dia, se você tem arroz, se você tem feijão, sim, Ele ainda está cuidando de nós. Ele está cuidando de você, meu irmão, está cuidando de você, minha irmã. Por mais dificuldades que nós estejamos passando, dificuldades financeiras, dificuldades conjugais, familiares, né? Dificuldades profissionais, mas Ele tem cuidado de nós. Se estamos aqui, é porque Ele ainda tem cuidado de nós. Muitos ricos e pobres perderam a vida, como nós temos visto aí nos noticiários todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs. Então, temos que dar glórias a Deus por isso. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, para quem foi escrito o Salmo 23? Creio eu, meus irmãos, que o Salmo 23 foi escrito para os ansiosos e para os angustiados, assim como eu e você muitas vezes. A ansiedade é um mal no nosso século, meus irmãos. Você sabia que todos nós temos ansiedades de estimação? Pois é, eu vou te falar algumas aqui. Finanças, trabalho, relacionamentos pessoais, casamentos, filhos, saúde física e muitas outras coisas aí que, se for colocar a lista, vai longe, né, meus irmãos? A ansiedade, meus irmãos, essa ansiedade, ela é problemática por 3 razões. Ela é
improdutiva, irracional e nociva. Ela é improdutiva porque nunca produz um benefício, não resolve problema algum, é correr atrás do ar sem sair do lugar, né? É como acelerar o motor do carro com o câmbio em ponto morto. Você faz bastante barulho, mas não vai a lugar nenhum. Ansiedade não altera o nosso passado, não controla o nosso futuro. Serve apenas para tornar o nosso presente miserável. Como eu disse, a ansiedade, ela é improdutiva. Ela também é irracional. Ela amplifica os nossos problemas, tornando, meus irmãos, colinas em montanhas. Vira uma formiguinha num monstro. A ansiedade torna pequenos problemas em criaturas gigantescas, meus irmãos. A ansiedade também, meus irmãos, ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. É contrário à nossa natureza. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras, fica com dores nas costas, dores de cabeça, insônia e muitas outras coisas. Nós, meus irmãos, não fomos criados para cultivar a ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos e a gente sabe disso. A única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas, são os seres humanos. Mas nós não fomos criados para ficar ansiosos, meus irmãos. A ansiedade, meus irmãos, nos torna infelizes e doentios. Meus irmãos, na raiz da palavra ansiedade está a ideia de estrangular ou sufocar. É isso o que a ansiedade faz. Ela estrangula, ela sufoca a nossa vida. Mas isso, meus irmãos, não é o natural. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual é o antídoto, qual é a cura para a ansiedade? Eu preciso aprender que Deus cuida de mim. A palavra diz em Salmos 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira imagem do Salmo é a de um pastor. Se você parar e analisar, você sabe aí qual é o trabalho do pastor de um rebanho de ovelhas? Primeiro, meu irmão, minha irmã, o pastor das ovelhas, ele supre as necessidades delas, provê alimentação, abrigo, supre as necessidades básicas da ovelha. Segundo, o pastor protege, ele defende as suas ovelhas contra os inimigos e os perigos. 3. O pastor guia, ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. 4. O pastor corrige. Qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Mas quando essa palavra é atribuída a Deus, todas essas funções atingem a perfeição absoluta, meus irmãos. Absoluta. Quem é o pastor dos Salmos 23? A primeira palavra do Salmo 23
é um nome próprio. O Senhor, eu sou, né? Em Isaías 40:11, a palavra diz: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus está prometendo: eu suprirei. Ele não está dizendo talvez, ou eu vou pensar a respeito, ou possivelmente, né? Veja aí a perfeição do caráter de Deus aqui. Ele não faz promessas que não há de cumprir. E a gente sabe disso. Eu creio que você também já recebeu muitas bênçãos do Senhor através das promessas dele. Ele não é como os homens que falam, mas não escrevem, ou que falam e não cumprem. Deus é fiel e verdadeiro. Em Filipenses 4:19, a palavra diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos, isso não significa que Deus vai fazer todas as nossas vontades, né? Há uma diferença entre necessidades e vontades, né? Se Deus fizesse todas as nossas vontades, eu creio que nós seríamos as criaturas mais egoístas do universo. Ele não vai satisfazer todas as nossas vontades. Eventualmente, nós ficaríamos descontentes, porque Ele estaria fazendo tudo que a gente quer, né? Mas Deus está dizendo: eu suprirei todas as suas necessidades. Necessidades. Davi afirma que ele não sente falta de nada, porque Deus supre todas as suas necessidades. Qual é a abrangência da palavra todas? Necessidades espirituais, emocionais, necessidades materiais, saúde física, relacionamentos quebrados. Sim, meus irmãos, todas essas coisas. Todas as necessidades. Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Proteção, direção, corrigir os problemas das nossas vidas. Irmãos, se Jesus Cristo é o nosso pastor, ficar ansioso não é somente improdutivo ou irracional e prejudicial a nós, mas é desnecessário. Cultivar a ansiedade é uma atitude ateísta. Equivale a dizer que Ele não irá suprir as nossas necessidades e, portanto, nós teremos que dar um jeito na situação. E não é bem assim. Ansiedade é ateísmo na prática. Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. Você tem um pastor? Quem é o pastor da sua vida? Deus não é pastor de todas as pessoas. Ele é somente pastor daqueles que confiam nele, daqueles que reconhecem o seu poder e a sua autoridade, daqueles que se submetem inteiramente a ele, de coração, de espírito. Se o seu pastor é o seu trabalho, meu irmão e minha irmã, você nunca se sentirá descansado, porque o trabalho nunca se farta. Se o seu pastor é o lazer, o descanso, a praia, a chácara, o shopping, o cinema, você nunca se sentirá satisfeito. Sempre vai faltar o sossego no seu coração. Se o seu pastor é o seu cônjuge, você nunca se sentirá completo, porque somente Deus completa o ser humano, meus irmãos. Há duas opções
para mim e para você. É estar no controle da nossa vida. Ou colocar nas mãos de Deus o controle da nossa vida. Deus não aceita ser copiloto. Deus sabe o que é bom para a minha vida e para a sua vida. Melhor do que nós mesmos, meus irmãos. Ele tem o poder de guiar a nossa vida, mas mesmo assim, Ele nos dá a opção de escolha, nos dá a opção do livre-arbítrio, para que a gente possa escolher entre dois caminhos, é assim que a palavra fala. Se você está aí comandando a sua própria vida, você está agindo em lugar de Deus. Agir, meu irmão, em lugar de Deus é a raiz de toda ansiedade. Se você está no controle da sua vida, você tem toda a razão para ficar ansioso. A maior parte de tudo que acontece na nossa vida está fora do nosso controle. Portanto, há razões de sobra para a ansiedade. Mas, por outro lado, se Deus é quem está no comando da sua vida e Ele é o Senhor e o seu pastor, você sabe que Ele pode controlar todas as coisas e você não precisa se preocupar. Eu escolho Jesus como o Senhor da minha vida. Fale com Deus a respeito de tudo que lhe causa ansiedade. Vai orar, ora, conversa com Deus. Ah, mas eu não tenho tempo para estar orando. Certo. Mas aí eu te pergunto, onde você encontra tempo para ficar ansioso? Ansiedade não muda coisa alguma. A oração muda. Ansiedade é agitação que não produz coisa alguma, meus irmãos. Enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus, que pode mudar todas as coisas, isso nos faz bem. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico diante das duas opções. Eu posso entrar em pânico ou eu posso orar. Em Filipenses 4:6, a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentei seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Viu? O texto diz: em tudo, em tudo. Não ore somente por assuntos da vida espiritual. A maioria das pessoas, irmãos, quando elas oram, elas fazem orações que elas acham que Deus quer ouvir. Ore por tudo, por tudo. Se algum problema é suficiente para produzir ansiedade no seu coração, então, meu irmão e minha irmã, ele é suficiente para ser apresentado em oração a Deus. A palavra diz: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7, se eu não me engano. Lançar, irmãos, significa descarregar, despejar. A palavra grega literalmente significa soltar, liberar. Oração é a corda estendida para tirar você e eu do poço da ansiedade e nos levar, irmãos, ao rio da esperança, em nome de Jesus. Seja lá o que for, meu irmão, minha irmã, que nos deixa aí estressado, irritado, agitado, que venhamos a lançar tudo sobre Ele, sobre o nosso Deus. Descarregue sobre Ele, meu irmão e minha irmã.
problema é que a maioria de nós lança ansiedade do mesmo jeito que a gente pesca. Lançamos nossas ansiedades e logo depois rebobinamos a nossa carretilha. Tem uma frase que diz que o nascimento da ansiedade é a morte da fé. E o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Há mais uma coisa, meus irmãos, que precisamos fazer aí para lidar com a ansiedade. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Focalize, concentre-se em viver um dia de cada vez. Em Mateus 6,34 diz: não fiqueis preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Meus irmãos, Jesus está dizendo: não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem, entendeu? Quando ficamos ansiosos, não alteramos coisa alguma a respeito do que já passou. Não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Portanto, simplesmente estragamos o nosso presente. Os acontecimentos futuros podem nos ser ameaçadores. Assim sendo, meus irmãos, Deus nos dá o futuro em segmentos de 24 horas. Portanto, meus irmãos, vamos viver um dia de cada vez. Meus irmãos, este salmo fala de um relacionamento pessoal com Deus. Este é um antídoto para o seu e o meu estresse. Nenhuma religião pode parar a ansiedade, meus irmãos. Não é de religião que eu e você precisam. Nós precisamos de um relacionamento genuíno com Deus. Nós precisamos de um pastor. Alguém que supre nossas necessidades, que nos protege, que nos dá direção e que nos corrige. Deus diz: é para isso que eu criei você. Não criei você para ser religioso, criei você para me conhecer. Deus sabe tudo ao meu e ao seu respeito, meu irmão. Ele quer que nós o conhecemos. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Eu convido você a tomar o primeiro passo, abrindo a sua vida para Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, meu irmão e minha irmã, peça a Jesus Cristo e que se torne o seu Senhor, o seu Salvador, seu chefe, seu comandante, seu pastor, assim como Ele prometeu ser. Eu não sei sobre o que você está passando, sobre a sua apreensão ou estresse, meu irmão e minha irmã. Mas de uma coisa eu estou bem certo. Deus ama muito você. Ama você profundamente. Ele se importa com a sua ansiedade. Ele pode ajudar você. O Senhor é o meu pastor. É assim que o Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de nós. Meu irmão e minha irmã, coloque essa frase no seu dia a dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. A sua ansiedade vai sumir
e a esperança vai começar a surgir no seu coração. Temos que crer verdadeiramente na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Que a palavra diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu fazer na sua vida, Ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. Então tome posse dessa palavra. Coloque no seu coração essa frase todos os dias da sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu trouxe nessa semana, para mim e para você, nesse mês, né? Mês 10, e estamos caminhando aí para o final do ano. Eu glorifico a Deus mais uma vez pela vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que tem ouvido aí essa palavra, né? A palavra aqui no nosso canal, né? No nosso cantinho aqui. Agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pelas orações, né? E que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama, né? Se inscreva, deixe aí o seu joinha, o seu like, né? Coloque aí um pedido de oração, que nós vamos estar orando por você também, em nome do Senhor Jesus, tá? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí das notificações para quando surgir mais aí mensagens, que você seja avisado, que a plataforma te avise. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço a sua presença.